Olá pessoal, aqui é o Márcio Batista do Instituto Congix e vou demonstrar para vocês nesse vídeo como está preenchendo a planilha para cálculo do custo unitário pelo método completo. Nesse caso nós temos um cálculo da análise aqui em cima que já é um resumo para ser calculado o custo unitário de produção. Essa quantidade de produtos nós já vimos como que deve ser feito. O nosso produto aqui no caso é o sabonete. O esforço de produção nós vamos calcular pelo método completo, que é um método que utiliza mais parâmetros. Nessa planilha aqui, que nós devemos estar preenchendo, nós temos vários parâmetros para ser preenchido. Para facilitar, eu coloquei aqui em cima de cada a definição do que é. Por exemplo, cadência, quantidade de peças possível na operação. É só você parar o mouse em cima da célula, onde você quer saber, que ele vai te explicar. Por exemplo, encargos, equipamento. É o nome do equipamento envolvido na etapa. Então, aqui tem todas as observações necessárias para o preenchimento aqui dessa planilha. Aqui em cima eu tenho uma tabela de custo e uma tabela de cargos. O que seria isso? São duas tabelas que eu utilizo, porque aqui dentro desse preenchimento nós vamos precisar desses dados aqui. E ao longo do tempo pode haver aumento desse custo. Por exemplo, eu posso ter um custo de aumento de energia elétrica, eu posso ter um custo de água, ou eu posso ter uma alteração salarial devido a dissídio ou promoção de algumas pessoas. Eu já entro aqui, ao invés de eu mexer toda nessa planilha grande, eu já mexo aqui nessa planilha resume. Então, para nós preenchermos esse esforço de produção pelo método completo, nós vamos estar preenchendo aqui alguns dados, verificando previamente. No caso da energia elétrica, o que eu faço? Eu verifico na minha conta de energia que chega o valor do meu quilowatt-hora. No meu caso aqui, o meu quilowatt-hora equivale a 0,53 centavos o quilowatt-hora. E o meu metro cúbico de água é 3,83. Se o meu processo utilizar água, eu só pegar aqui. Bom, agora nós vamos estar preenchendo aqui a tabela de cargos e salários, mão de obra direta. Pode ser preenchido todos os cargos aqui. Porém, no nosso exemplo, nós vamos estar utilizando a manutenção, que seria o técnico, manutenção. No nosso caso aqui, o salário dele seria de R$ 2.500. E são dois técnicos. Todas as vezes que precisa ser consertado alguma coisa na linha de produção, nós precisamos de dois técnicos. No caso de produção, nós vamos estar preenchendo na própria tabela aqui embaixo as operações básicas, mas a coordenação nós vamos estar preenchendo aqui, que seria um supervisor, e o salário dele é de R$ 2.800. Nós temos apenas um, daí o total por hora seria R$ 17,50. Já aqui na tabela da parte de baixo, existem várias operações aqui no cabeçalho da planilha, onde cada tópico está sendo explicado aqui por uma nota explicativa. Por exemplo, o equipamento é o nome do equipamento envolvido na etapa. Então aqui eu devo estar colocando o nome do equipamento envolvido na etapa. Vamos ver como é que preenche. No nosso caso aqui, na fabricação de sabonete, que é o nosso exemplo, nós dividimos, são 7 etapas. E a primeira etapa seria o setor de almoxarifado que executa essa operação. E qual que seria a operação? Separar materiais. Essa operação tem uma cadência. O que seria cadência? Cadência seria a quantidade de produtos por hora que é fabricado, que é produzido ou que é executado na operação. No nosso caso aqui, eu consigo separar produto para 1.500 produtos por hora. Nessa código da etapa eu não preciso, que já está aqui preenchido, e o custo da etapa também é automático, vai ser calculado após eu preencher. O número de colaboradores, para separar materiais, eu preciso de 2 colaboradores. A minha mão de obra direta, o valor dela é de R$ 950. A mão de obra indireta, ela já vem automaticamente daqui. E o meu encargo social, eu já preenchi aqui o meu fator. Esse fator aqui é uma empresa de médio porte, então ele já puxa na fórmula aqui os encargos sociais referentes às mãos de obras. Então aqui nós vamos continuar preenchendo. O equipamento envolvido é uma empilhadeira e o valor dessa empilhadeira é de R$ 15.000. O que seria essa depreciação então? Seria o valor que eu tenho que estar depositando, então estar reservando, para que ao longo de 10 anos eu possa comprar um novo equipamento para essa operação. Então, no caso aí, a minha depreciação envolvida nessa etapa seria de 67 centavos
E o material de consumo seria o material que eu preciso para executar essa operação de separar materiais. No meu caso aqui, eu preciso de uma caixa, onde ela não é reciclável, tem um custo por mês de R$30, onde o consumo seria por hora, então eu gasto 19 centavos. Aqui na frente eu tenho peças de manutenção, que seria, para essa empilhadeira aqui, eu gasto correia. Eu tenho um valor mensal por mês dessa correia de R$89. Essa correia é bastante cara. E o consumo de energia dessa empilhadeira, eu preciso de carregar, ela é elétrica e tudo mais. Ela tem a potência de 1.500 watts. E eu tenho o tempo de duração de utilização, no caso aí, de 15 minutos que eu preciso dessa empilhadeira na operação por hora. Então eu tenho aqui um custo por energia de 20 centavos por hora. A mão de obra técnica, eu preciso informar aqui quantos minutos que eu preciso para a modo de produção. No nosso caso aqui, a cada hora de produção, eu preciso de 15 minutos dessa mão de obra, que seriam 2 funcionários técnico de manutenção, de estar utilizando, regulando alguma coisa no equipamento. E como utilidade eu não tenho nenhuma, que seria algum outro tipo de insumo ou elemento que eu poderia estar utilizando. Então no nosso caso aqui, já foi levantado aqui a primeiro custo de etapa. Essa etapa de separar materiais tem um valor de R$ 41,38 por hora. Na minha segunda etapa, seria o setor de fabricação. O que eu faço no setor de fabricação? Eu peso matéria-prima, pesar matéria-prima. Então, nesse setor de fabricação, eu peso a matéria-prima e eu consigo separar matéria-prima para 1.800 produtos por hora, minha autonomia. Então, para mim fazer essa operação, eu preciso de 2 colaboradores. O salário dessa turma da fabricação ele é um pouquinho maior. Ele é um valor de R$ 1.100. Os encargos sociais mais a mão de obra indireta já foi calculado. E para fazer isso eu preciso de uma balança. O valor da balança seria de R$ 3.500. Então, eu tenho uma depreciação aí para 10 anos, né, de 16 centavos por hora. E o materiais de consumo, eu tenho nessa operação, eu preciso de luva. Essas luvas me consomem R$ 25 por mês de luva. Tá? Então eu tenho que chegar por hora. Por hora eu gasto 16 centavos. E peça de manutenção, eu preciso de aferição. Essa balança precisa ser ferida todos os meses. E o valor é 33. Seria o quê? Seria uma faixa de R$ 396 por mês, daria um valor de R$ 33,33 por mês. O consumo de energia elétrica dessa balança seria de 250 watts de potência. O tempo de utilização, eu utilizo essa balança 15 minutos por hora, o restante é outras atividades. E eu tenho mão de obra técnica para regular essa balança e tudo mais. Eu gasto 10 minutos por hora para ele estar utilizando, colocando, instalando. E já nessa etapa, eu preciso de abraçadeiras. Eu gasto sempre abraçadeiras nessa etapa. Então eu tenho que colocar o custo dela aqui. Por mês eu gasto R$ 15 de abraçadeira. Então por hora é 9 centavos de abraçadeira. Então, no nosso caso aqui, eu já tenho meu segunda etapa de R$ 43,98. Aqui para baixo aqui eu vou estar preenchendo um pouquinho mais rápido, para a gente acelerar um pouquinho essas etapas. Então vamos lá. Logo após eu preencher o restante da tabela, eu posso perceber que eu já tenho meu custo aqui por etapa. Notem que eu coloquei aqui todos os equipamentos envolvidos, os materiais de consumo e fui preenchendo ao longo aqui da forma que eu fiz como primeiro e segundo. Por isso que a gente tem que ter bastante dados na mão. Então dessa forma eu pude perceber aqui que embalar sabonete é a etapa mais cara do meu processo. Numa automação possivelmente é aqui que nós vamos estar investindo alguma coisa para reduzir o custo do processo aí. Pode ser utilizado em qualquer etapa, mas como aqui é o valor maior, seria interessante a gente estar mexendo por aqui. Então, eu já defini então o meu custo, que é o custo da produção por hora, que seria esse aqui, de 510,18. A gente volta aqui na tabela de cima e já está aqui o meu esforço de produção por hora para produzir sabonete. E a quantidade de produto? A quantidade de produto é a média de quantidade das 3 etapas mais lentas, ou seja, os nossos gargalos. Aqui, nossa cadência aqui, a gente percebe que foram essas 3 etapas aqui, que foram as mais lentas do processo, seria aqui que eu devo estar preocupando, porque é aqui que trava o meu processo. Então, eu vou estar utilizando a média dessas 3 aqui, seria
700 peças por hora. Então, dessa forma, eu percebi que o meu custo por unidade produzida é 73 centavos. Esses 73 centavos, nós podemos perceber que é um pouquinho a mais do que meu custo aqui no método simplificado. Porque onde a gente vai estar afinando o processo. Então, dessa forma, pelo método completo, eu cheguei a 73 centavos. É um valor mais aproximado da realidade, visto que eu entrei com mais quantidades aqui. Então, aqui ao longo do processo, eu posso estar mexendo. Qualquer coisa que eu mexer aqui nessas vai alterar o meu custo aqui. Então, vocês percebem que se eu melhorar o processo em qualquer dessas etapas aqui, eu posso estar melhorando o processo. Então, fica fácil da gente perceber o que a gente pode estar fazendo. Daí para frente é só montar realmente um plano de processo. Vocês podem perceber que talvez a planilha possa estar um pouquinho diferente. Então, bem aqui embaixo, nessa área de membros, eu tenho as planilhas, quem quiser baixar novamente. Espero que vocês possam estar aproveitando, utilizando para determinar o custo unitário e promovendo aí dessa forma melhorias na produtividade dos processos industriais. Um abraço e até o próximo vídeo.